E nós vamos iniciar esta edição com uma boa notícia, Nayara. Mato Grosso apresentou um recorde no crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, de 14%. Para se ter uma ideia, o Brasil cresceu 1,4%. Lúcio, mas aí vem a pergunta. Como então explicar a crise financeira declarada pelo próprio Estado? Este desempenho positivo de Mato Grosso, acima de 14%, é superior ao da economia brasileira, que ficou na casa de 1%. Entre os setores, o agronegócio disparou, cresceu 49,8%, indústria 2,6% e serviços 1,7%. Isso no primeiro trimestre de 2017. Ainda neste cenário, o agro tem reflexo de boas safras por 4 trimestres consecutivos. Já a indústria apresenta crescimento impulsionada pelo setor energético, com a entrada de novas usinas hidrelétricas. E serviços e comércio têm respaldo crescente em aluguéis e transporte. Os dados fazem parte do levantamento inédito realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento. A economia ela deixou de crescer no estado do Mato Grosso no ano de 2016, como a gente apresentou, e a partir de 2017, com esse cálculo que a Secretaria de Planejamento começou a fazer, do cálculo chamado PIB trimestral, exatamente a partir do terceiro trimestre do ano de 2017 que a economia começa a se deslanchar. Do segundo e do terceiro trimestre. Ao calcular o PIB trimestral, Mato Grosso passa a integrar o grupo de estados, além da própria União, que apresenta resultados mais imediatos da evolução da estrutura produtiva. E entre os estados, Mato Grosso apresentou isoladamente a maior alta do PIB. A Bahia tem apenas 0,1% de crescimento, Ceará 2,8%, Espírito Santo 3%, Goiás 3,3%, Minas Gerais 0,1%, São Paulo 2,3% e Mato Grosso, só para frisar, 14,1%. De acordo com a própria equipe de planejamento do estado de Mato Grosso, o crescimento acima de 14% do PIB é uma grande evolução econômica. Então, como explicar a crise que assola o estado, que prevê também a criação até de um fundo de estabilização fiscal que preconiza ampliação de alguns tributos? Para a equipe econômica, economia é um aspecto e finanças, ou seja, gestão, é um outro ponto. Eu estou mostrando aqui para vocês o funcionamento da economia do estado. E a economia do estado de Mato Grosso é baseada no setor agropecuário esse que quando exporta não aumenta a receita do estado. Quer dizer, na verdade você tem que separar. O grande problema do estado de Mato Grosso não é com a receita, foi com o excesso de despesa criada que criou essa crise. Ou seja, nesse período todo que nós mostramos aqui, a receita cresceu, mas só que as despesas cresceram muito mais do que a receita. Então a economia, ela anda separada do funcionamento dessa crise. A economia do estado apresentando franco crescimento e tendo um saldo negativo das contas públicas, pode ser crise de gestão? Se você cresce a receita, mas você deixa a despesa crescer mais do que a receita, você nunca vai sair da crise. A economia vai continuar crescendo 14%, 15% ao ano, mas se você não controlar o gasto acima da receita, você fica sempre em crise. É igualzinho na sua casa.